Olá! Quando a gente pensa em Roma antiga, geralmente vem à cabeça aquelas imagens de imperadores, legiões, o Coliseu, né? Mas hoje nós vamos dar um mergulho num lado de Roma que, olha, vai muito além dos livros de história. Um lugar de inovações incríveis e costumes, digamos, chocantes, que parecem coisa de filme, mas eram a mais pura realidade. E se eu dissesse que Roma antiga tinha uma espécie de fast food, ou um imposto sobre algo tão inusitado quanto a urina? E que tal batalhas navais dentro de um estádio? Parece loucura, eu sei, mas é tudo verdade. A seguir a gente vai desvendar os 5 fatos mais insanos sobre os romanos. Os romanos eram, como a fonte aqui descreve, verdadeiros mestres do caos organizado. E essa frase ela é a chave para entender essa turma. A sociedade deles era uma mistura fascinante, de uma ordem super sofisticada com práticas que pra gente hoje são completamente bizarras. E a nossa contagem regressiva começa agora, no número 5. E para começar, vamos direto para as ruas movimentadas de Roma. Lá a gente vai descobrir uma conveniência surpreendentemente moderna, que era parte fundamental da vida na maior cidade do mundo antigo. Esse era o Termopólio. Basicamente, um lugar que vendia comida pronta e quentinha para o povo. Dá para pensar neles como os tataravós das nossas lanchonetes e dos balcões de comida para viagem. O mais interessante nessa comparação é o porquê deles existirem. Assim como o nosso fast food, os termopólies serviam refeições rápidas e quentes. Só que não era só por conveniência, era uma necessidade. Com tanta gente morando em Roma, muitos apartamentos, as famosas insulae, nem tinham cozinha. Então, para uma boa parte da população, essa era a única maneira de comer uma refeição quente. Era, na prática, o serviço de comida de rua essencial da antiguidade. Agora, seguindo para o número 4, a história fica bem mais estranha. Aqui a gente tem uma combinação que, olha, é difícil de imaginar. Higiene pública, lavanderias e uma fonte de imposto que só os pragmáticos romanos mesmo para inventar. É algo que ninguém espera. E sim, pode acreditar, o que esse esquema mostra é real. O processo, por mais esquisito que pareça, tinha uma lógica. Existia uma coleta pública de urina em mictórios pela cidade. As lavanderias compravam essa urina por causa da amônia, que era um agente de limpeza poderoso para branquear as togas. E o que o imperador Vespasiano fez? Percebeu que tinha um comércio valioso ali e, pumba, criou um imposto sobre a distribuição de urina. Já pensou? Chegamos ao número 3. E agora, deixando a higiene de lado, a gente entra no mundo do entretenimento e do status de celebridade. Porque para os romanos, os gladiadores eram muito, mas muito mais do que simples lutadores. Os gladiadores de sucesso eram os verdadeiros astros de rock da época. Eles tinham fãs fanáticos, ganhavam uma fortuna e, sim, até faziam merchan. Os nomes deles estampavam de tudo, de lamparinas a óleo até potes de cerâmica. Era uma indústria da fama primitiva, mas muito real. Mas aqui a coisa atinge um outro nível. Esse fanatismo ia a extremos inacreditáveis. Existem registros de que mulheres ricas da alta sociedade compravam o suor e a sujeira que era raspada da pele dos gladiadores para usar como cosmético facial. Um creme para pele. É isso mesmo. O culto à celebridade e os padrões de beleza em Roma eram, sem dúvida, nível hardcore. Deixando um pouco de lado as bizarrices do dia a dia, vamos ao número 2, que celebra a genialidade da engenharia romana numa escala que é, uau, épica. Mais de 2.000 anos. É o tempo que muitas construções romanas, como portos, pontes e aquedutos, estão de pé. Uma durabilidade que desafia o que a gente entende sobre construção hoje. E este slide mostra o porquê. O segredo estava na receita do concreto romano. Eles usavam cinzas vulcânicas que criavam uma reação química única, principalmente em contato com a água do mar. E o resultado? Um material, pasmem, ficava mais forte com o tempo, se autoconsertando. Enquanto isso, o nosso concreto moderno pode começar a rachar em menos de 50 anos. E finalmente chegamos ao número 1. A curiosidade mais insana de todas. Se tudo até aqui foi impressionante, a forma de entretenimento mais inacreditável de Roma está prestes a ser revelada. É a mistura perfeita de engenharia, riqueza e do desejo romano por espetáculos cada vez maiores. A palavra-chave aqui é naumaquia, que era basicamente uma batalha naval completa encenada para o entretenimento do povo. A questão para os imperadores era sempre essa: como superar o espetáculo anterior? Como ir além de uma luta de gladiadores até a morte ou de uma caçada com animais exóticos?
A sede do público por algo ainda maior parecia não ter fim. A resposta? Simples. Inundar o Coliseu inteiro. Com um sistema complexo de aquedutos e comportas, a arena era enchida com milhões de litros d'água para rolar uma batalha naval de verdade, com navios, soldados e combate real. A escala, a audácia, a engenharia. O entretenimento em Roma simplesmente não tinha limites. Então, o que fica por trás de todos esses fatos? Que Roma era uma sociedade de contradições, genial e estranha ao mesmo tempo. Da praticidade de um fast food de rua à brutalidade épica das naumaquias, era uma cultura de extremos, movida por uma engenhosidade impressionante. Roma era essa mistura fascinante do primitivo com o avançado. E isso nos leva a uma última pergunta. Que outros segredos incríveis do nosso passado, tão surpreendentes quanto esses, ainda estão por aí, esperando para serem descobertos? A história, pelo visto, é muitas vezes mais estranha que a ficção.